Nas profundezas da alma humana, onde o desespero e a esperança colidem, David, um homem segundo o coração de Deus, clamou. Seu clamor, gravado nas páginas sagradas como o Salmo 51, não é apenas um lamento por um pecado cometido, mas um manual divino para a restauração. Você se sente manchado pelo passado, aprisionado por erros que parecem indelével? Este salmo não é uma história distante, é o espelho da sua própria busca por perdão, purificação e renovação. Hoje vamos mergulhar na anatomia de um arrependimento que transforma e descobrir como o Salmo 51 pode ser a chave para desvendar a liberdade que você anseia. Permaneça conosco, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar o curso da sua jornada espiritual para sempre. A narrativa do Salmo 51 se desdobra após um dos momentos mais sombrios na vida de David. Seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Imagine a grandiosidade de um rei, aclamado por suas vitórias, um poeta cujos louvores ressoavam em Israel, agora confrontado com a monstruosidade de seus próprios atos. Não foi a acusação de um profeta, mas o peso esmagador da consciência e a voz de Deus que o impulsionaram a esta confissão que ecoa através dos milênios. O Salmo 51 não é uma peça de retórica vazia. É a agonisa da alma que se recusa a ignorar a sua própria transgressão. É o som do coração de um homem que reconhece a santidade de Deus e a profunda mancha do seu pecado. A primeira coisa que nos salta aos olhos é a ousadia do pedido de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas ternas misericórdias. Davi não apela à sua própria justiça, ele não tinha nenhuma naquele momento. Ele apela à natureza de Deus, à sua bondade inerente, à sua compaixão ilimitada. Isso nos ensina uma verdade fundamental. O perdão não é algo que conquistamos ou merecemos. É um dom da graça divina, fluindo do caráter de um Deus que é rico em misericórdia. Muitos de nós, ao enfrentar nossos próprios erros, caímos na armadilha da autopunição ou da desesperança. David, em vez disso, nos aponta para o único lugar onde a verdadeira limpeza pode ser encontrada: no coração misericordioso do Criador. Ele sabia que a magnitude do seu pecado era grande, mas a magnitude da misericórdia de Deus era infinitamente maior. É um convite a olhar para além da nossa culpa e focar na grandeza daquele que pode perdoar. Prosseguindo, David roga: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A imagem aqui é vívida. Ele não pede uma limpeza superficial, mas uma purificação radical, como se o pecado fosse uma mancha profunda que precisasse ser completamente erradicada. A palavra hebraica para lavar aqui sugere esfregar, enxaguar, remover completamente. Isso nos revela a profundidade do arrependimento. Não é apenas um reconhecimento intelectual do erro, mas um desejo ardente de ser limpo em cada fibra do ser. É a alma que anseia por uma nova chance, não para repetir os mesmos erros, mas para viver em pureza. E essa purificação, ele sabia, só poderia vir de Deus. Não há rituais humanos, penitências ou sacrifícios que possam lavar a alma de uma mancha espiritual. Apenas o toque purificador do Altíssimo. A confissão de David é precisa e sem desculpas, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está continuamente diante de mim. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que é mal à tua vista. Esta é a essência do verdadeiro arrependimento. Não há minimização, não há culpar os outros, não há tentar justificar. David assume total responsabilidade. E, crucialmente, ele entende que, embora suas ações tivessem consequências devastadoras para Urias e Batseba, o principal alvo de seu pecado foi Deus. Toda transgressão, em sua raiz mais profunda, é uma afronta à santidade e à lei de Deus.
Quando pecamos, ferimos a nós mesmos, ferimos o próximo, mas acima de tudo, ferimos a Deus. Reconhecer isso é o primeiro passo para a verdadeira cura. É o ponto onde a arrogância se quebra e a humildade surge, abrindo caminho para a graça. David vai além, afirmando a soberania e justiça de Deus. Para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Ele não contesta o julgamento divino, ao contrário, ele o afirma. Ele reconhece que qualquer condenação de Deus seria justa, porque seus atos foram inquestionavelmente maus. Isso é um paradoxo poderoso. Ao se humilhar e admitir plenamente sua culpa, David exalta a justiça de Deus. Muitos de nós relutamos em admitir nossos erros porque tememos o julgamento. Mas David nos mostra que a rendição à justiça divina é o caminho para experimentar a sua misericórdia. É no vale da humilhação que a graça mais abundante se derrama. Então, o salmista mergulha na sua condição original. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Esta não é uma desculpa para o pecado, mas um reconhecimento da realidade da natureza humana decaída. É a compreensão de que o pecado não é apenas um ato isolado, mas uma condição intrínseca à nossa existência após a queda. David não está dizendo que foi forçado a pecar, mas que a tendência ao pecado é parte da sua constituição herdada. Isso nos leva à necessidade de uma transformação radical que vai além de uma simples correção de comportamento. É uma mudança de natureza que só Deus pode operar. O ponto central do Salmo 51 é o desejo por uma criação e renovação divinas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi não está satisfeito com o perdão. Ele anseia por uma nova criação. Um coração que não seja mais propenso ao pecado, um espírito que esteja alinhado com a vontade de Deus. Ele reconhece que a verdadeira liberdade não está na ausência de consequências, mas na libertação do poder do pecado. Ele sabe que a presença de Deus e o Espírito Santo são essenciais para a sua vida e para a sua caminhada de fé. A ausência da presença de Deus era para ele a maior de todas as perdas. Isso nos ensina que o verdadeiro arrependimento busca não apenas o alívio da culpa, mas a restauração plena de um relacionamento com o divino, uma nova natureza que reflete a pureza de Deus. A alegria da salvação é o anseio de David. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. A alegria que Davi perdeu não era a alegria superficial das circunstâncias, mas a alegria profunda da salvação, da comunhão com Deus. O pecado rouba essa alegria, deixando um vazio que nada mais pode preencher. Ele também pede um espírito voluntário, um espírito que esteja pronto e disposto a obedecer a Deus. Isso demonstra que o arrependimento genuíno não é apenas sobre se afastar do pecado, mas sobre se voltar para a obediência. É um desejo de servir a Deus com alegria e disposição, e não por obrigação. Então, a consequência do arrependimento. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi entende que o perdão e a restauração vêm com uma responsabilidade. Ao ser perdoado, ele se tornaria uma testemunha viva do poder transformador de Deus. Sua experiência não seria apenas para si, mas para guiar outros ao caminho do arrependimento e da redenção. Isso nos lembra que a nossa própria jornada de fé, especialmente nossos momentos de fraqueza e restauração, podem ser poderosos testemunhos para aqueles que também lutam. Não devemos esconder nossas cicatrizes, mas usá-las para glorificar aquele que nos curou. O Salmo 51 termina com David clamando por livramento do sangue.
sua culpa pela morte de Urias e com um compromisso de louvor. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará da tua justiça. E então ele expressa a verdadeira adoração. Abrirás os meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Pois não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Coração contrito e quebrantado, ó Deus, não desprezarás. Aqui, Davi revela que a verdadeira adoração não está em rituais externos ou sacrifícios materiais, mas em um coração humilde e arrependido. É o quebrantamento do espírito, o reconhecimento da nossa total dependência de Deus. É o coração contrito que Deus jamais desprezará. Esta é a essência do Salmo 51, um convite a experimentar a plenitude do perdão e da restauração, não através de méritos próprios, mas através da humildade e da fé na misericórdia ilimitada de Deus. Você se sente sobrecarregado pela culpa? O Salmo 51 é um convite para você. Não importa a profundidade do seu erro, a misericórdia de Deus é ainda mais profunda. Ele anseia por criar em você um coração puro e renovar seu espírito. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sente o peso do passado, saiba que a liberdade está ao seu alcance. Permita que a oração de David se torne a sua. Clique no link da descrição para acessar um estudo aprofundado sobre o Salmo 51 e descobrir como aplicar seus princípios à sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra de esperança e deixe seu amém nos comentários. Juntos, podemos espalhar a verdade libertadora do perdão divino.